Olá, seja bem-vindo à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrip e a Dave Startups. Eu sou Marcelo Ferraz, vou estar aqui ao longo da semana mediando alguns bate-papos da trilha de mercado e investimentos. E antes de apresentar o nosso convidado e iniciar nosso bate-papo, eu quero lembrar que vai rolar o sorteio de um ingresso para o Digitalks, a Digitalks Expo 2020, e 2 mentorias exclusivas na áreas de vendas e CS pela Sales Hackers e consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um story do seu perfil do Instagram, mostrando que você está assistindo a SMV. Não esquece de colocar hashtag SMV2020 e marcar os perfis do Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e da hobby, @hobbies.cs. O sorteio vai rolar na sexta-feira às 19 horas pelo Instagram do Client Hub. Então tá, para falar sobre o assunto de como captar recursos de subvenção para o seu negócio, temos aqui a Fernanda Conrad. Eu peço que ela fale brevemente a trajetória, como chegou nesse meio e como que vai discorrer o nosso talk. Oi, tudo bem, Marcelo? Obrigada pelo convite. Então, eu trabalho na Fundação CERT já há 7 anos como coordenadora de projetos. Hoje eu sou responsável pelo programa Sinapse da Inovação e pelo programa Centelha, que são 2 programas de incentivo ao empreendedorismo. Então, para quem tem ali uma ideia e quer começar a empreender, são programas que ajudam com o primeiro passo com justamente um recurso de subvenção. Então, a ideia é conversar um pouquinho aqui o que é um recurso de subvenção, como que faz para conseguir captar esse tipo de recurso, vantagens e desvantagens, e tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas aí para o pessoal. Legal. Então, acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Vou poder contribuir um pouco também como um proponente, digamos assim, como foi no Sinapse da Inovação que eles chamam, né? Alguém que participou desse programa, que foi o meu caso em 2014. Então, esse talk vai ser bem legal. Vamos poder tirar bastante dúvida do pessoal. Então, para a gente dar o start, começar mesmo, vamos nessa pergunta principal: o que é uma subvenção econômica? Como é que o pessoal que está nos assistindo pode entender melhor o que faz parte desse contexto? Legal, Marcelo. Então, um recurso de subvenção econômica, para quem não está familiarizado com o termo, ele é um recurso não reembolsável. Então, eu vou receber esse recurso e eu não preciso devolver esse dinheiro para aplicar no meu negócio, no meu projeto mesmo. E ele é um instrumento de política pública utilizado pelo governo. Então, governos de países em desenvolvimento, desenvolvidos, vários países utilizam a subvenção econômica como um mecanismo de incentivar o empreendedorismo inovador. Porque a gente sabe que a atividade inovadora, então, quando eu estou desenvolvendo algo novo, uma melhoria, uma inovação, existem alguns riscos e alguns custos inerentes a essa atividade de inovar. Então, a ideia é que com o recurso de subvenção, o governo ele compartilhe com a iniciativa privada, com esse empreendedor que está aí colocando a cara, arriscando mesmo para fazer essa inovação, compartilhe um pouquinho desses riscos e destes custos. Então, assim, hoje, a gente tem aí, por exemplo, eu estou falando aqui de Florianópolis, né? Em Santa Catarina, se a gente olhar as principais empresas do nosso ecossistema, empresas que hoje são, inclusive, super grandes, passaram em algum momento por algum programa, algum tipo de recurso de subvenção. Óbvio que não é obrigatório, mas o que acontece? Muitas vezes, quando eu tenho um produto, vamos supor, um hardware, um produto para a área de saúde, que eu tenho um tempo muito grande de desenvolvimento, esses recursos de subvenção ao longo de vários momentos da vida da empresa, que aqui até um detalhezinho, a subvenção não é só para quem está começando, grandes empresas como a Embraer da vida, por exemplo, utilizam esse recurso. Então, é um tipo de recurso que ajuda a empresa em um momento e tem esse compartilhamento aí do risco, então, para que o empreendedor possa ter um fôlego maior para desenvolver a sua inovação. Legal, então tu compartilhou também um pouco desses benefícios, né, que acontecem, que tem por essa subvenção. Como é que a gente explora mais para a gente detalhar quais são esses benefícios mesmo para o empreendedor, para a pessoa que tem a ideia e quer participar dessa subvenção econômica? Legal. O principal benefício que acho que chama mais a atenção do empreendedor num primeiro momento é o recurso a fundo perdido, que a gente chama, né? Que é um recurso que você não precisa devolver
Então, é equity free, eu não preciso dar uma parte, não é um percentual que eu dou para um investidor, por exemplo, não é um financiamento que eu tenho que devolver esse dinheiro, pagando juros e tudo mais. Claro que aqui é importante destacar que todos esses mecanismos, eles são importantes em determinado momento, pode ser que não faça sentido uma subvenção, que para você é importante, mesmo dando uma parte do percentual da sua empresa, que você tenha um investidor, um fundo. E aí eu acho que é legal que as trilhas aqui vão abordar esses diferentes mecanismos, então acho que é legal para quem está começando aí ter uma noção das diferentes formas de financiar o seu negócio. Então, esse é o principal benefício que chama atenção. E aqui até faço um parênteses que muitas vezes os empreendedores falam, nossa, mas que coisa estranha, o governo está me dando dinheiro, assim, sem pedir nada em troca, né, Marcelo? Acho que tu deve ter passado por essa dúvida. E aqui é legal destacar para que as pessoas entendam a subvenção econômica como essa política pública mesmo que a gente comentou ali no início, que o retorno que o governo tem em desenvolvimento econômico, empresas geradas, postos de trabalho criados por essas empresas, os impostos que elas geram, isso traz um retorno econômico muito maior do que o valor que é investido pelo governo, né? E até é legal, a gente pega aí o caso do Synapse. A gente tem muitas empresas, por exemplo, que estão desenvolvendo aí TIC para aplicar no agronegócio, nanotecnologia para a indústria têxtil. Então, o governo, com isso, ele consegue também incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras para que, a partir disso, ele consiga modernizar outros setores até então tradicionais, né? Então, assim, essa é a principal parte, né, do recurso, mas aí até acho que você pode comentar um pouquinho, Marcelo, geralmente quando a gente analisa depois com os empreendedores, assim, qual foi o principal benefício de você ter participado, por exemplo, de um programa como Synapse da Inovação? Muitos comentam que o recurso financeiro chamou a atenção, mas não necessariamente foi o principal benefício que eles tiveram. Porque esses programas de subvenção, geralmente aqueles que estão ligados mais ao estágio inicial do empreendedor, eles vêm com uma preocupação muito grande de ter por trás disso uma capacitação para que o empreendedor saiba como utilizar esse recurso. Muitos dos empreendedores, eles têm um conhecimento técnico, a gente até tem uma estatística mais ou menos assim, 93% dos empreendedores, eles sabem muito como desenvolver o negócio deles, o produto, desculpa, mas não necessariamente eles sabem como desenvolver a gestão, o negócio em si. Então, isso é uma coisa legal. E fora o acesso a mentores, acesso a outras empresas que estão na mesma fase, com as mesmas dores, acesso a incubadoras. Então, você é quase que como uma porta de entrada para o ecossistema de inovação, que você consegue, a partir disso, ter vários benefícios. A gente está falando, no meu caso, de 2014, quando a gente passou ali no programa de Synapse da Inovação com uma outra startup, eu não fazia parte, né, do Clint Hub, fazia parte da Quack. E na época eu lembro que a gente não tinha muitas alternativas. A gente fala até que quem vai investir em ideia são aqueles 3 Fs, né? É o Family, Friends or Fools. Ou é família, ou é algum amigo, ou alguém é um fool, é um tolo, né? Quem é que vai investir numa ideia, né? Então, a gente não tinha noção que existia o Synapse da Inovação. Inclusive, a gente foi, e é legal, assim, a ingenuidade do empreendedor está começando, assim, falando no meu caso, mas eu fui atrás dessa Ventures. Eu tenho uma ideia aqui e eu quero investir nessa ideia. E eu fui atrás e consegui sentar lá com eles, conversei, e eles falaram, olha, para esse momento, o momento que tu tem não é Ventures, mas a gente tem o Synapse da Inovação. Isso foi na metade de 2013, e eu não fazia ideia que existia, eu não fazia ideia que o governo ia investir na minha startup, era uma ideia totalmente distante que a gente não busca hoje no Brasil, né? E quando eu vi o Synapse da Inovação, um capital a fundo perdido, eu não vou ter sócio envolvido, vai ter alguém investindo e me dando mentoria, acessos, abertura para o mercado, né? O que eu vi também depois que a gente passou pelo processo do Synapse foi que ele serve como um cartão de visitas. Eu passei pelo Synapse da Inovação, eu fui aprovado por um programa de X mil ideias que foram submetidas, 100 foram aprovadas. Isso acaba virando, eu não sei quanto é que está hoje a aprovação, mas na minha época eram 100 empresas e era só em Santa Catarina.
mas isso acaba virando um cartão de visitas, né? Então, para o empreendedor é perfeito. Tu recebe aquele valor, tu pode testar a tua ideia, desenvolver, ir para o mercado, e ele começa a te dar abertura para outros caminhos, ou para testar o teu produto, para prototipar, enfim. E para quem não tem esses 3 Fs, né, que eu mencionei, eu vejo como um caminho excelente. O governo entra como o tolo, né? Que vai ajudar, vai investir. E sabe que é legal que antigamente, talvez até alguns desses programas de subvenção, eles eram um pouco mais quadrados, porque as instituições aqui no Brasil que faziam esse tipo de fomento, que é as fundações de amparo à pesquisa, FINEP, elas estavam muito acostumadas a fazer editais de pesquisa e não de inovação. Exato. E aí, então, assim, se eu coloquei lá que o meu objetivo é desenvolver uma caneca azul, tu tinha que ir até o final lá desenvolvendo a caneca azul e não podia mudar. Só que agora eles já entendem que por conta, a inovação pressupõe isso. Eu vou testar, se o mercado me disser que ele não quer azul, que é amarelo, eu vou ter que ir lá e vou trocar. Então, existe uma flexibilidade, os programas são muito legais nesse sentido para ajudar. E foi legal o seu depoimento, porque realmente, hoje, muitos empreendedores, eles precisam de recursos e eles não sabem para onde recorrer, com quem perguntar. Então, acontece muito isso, de o pessoal vai lá e bate na porta do fundo de Venture Capital, conversa com o investidor anjo, e às vezes, se ele está, por exemplo, com uma ideia só no PowerPoint, só no papel, ele tem outros mecanismos que conseguem ajudar melhor ele naquele momento, né? Então, até legal a gente ter essa conversa para quem está aí começando a empreender ou já está nos primeiros passos, entender que momentos que eles podem ir atrás e de quais mecanismos que tem para ajudar em cada momento da empresa. Legal, muito, muito legal. Vamos lá, eu queria te perguntar também, beleza, como é que é feito como é que é esse processo, né? Como é que acontece, onde é que eu preciso me inscrever? A gente tem subvenções, eu não sei como é que está hoje, mas que estão editais enormes que eu preciso ler, alguns não têm site. Como é que é feito hoje? Como é que o empreendedor pode acessar hoje essas subvenções? Legal, Marcelo. Essa é talvez assim um pulo do gato, uma dica bem importante, que hoje não existe um único lugar assim que reúne todos os editais que existem no Brasil e no mundo. Até uma dica aí agora quem quiser, a gente opera ali na CERT tanto o programa Sinapse da Inovação quanto o programa Centelha. Só contextualizando um pouquinho, o Sinapse da Inovação é um programa que começou aqui em Santa Catarina. Hoje a gente tem outras edições, já teve no Amazonas, Espírito Santo, está rodando uma no Paraná agora também. Mas, justamente por ver o sucesso do programa aqui no estado de Santa Catarina, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP, começaram a olhar para cá, ver os resultados, a mobilização que aconteceu no ecossistema, e está, digamos que, franqueando a metodologia de Sinapse para outros estados. Legal. Então, surgiu o programa Centelha. Quem quiser pode seguir lá, @programa Centelha, com C de faísca, assim, que a gente, no Instagram, qualquer rede social, a gente faz um trabalho bem legal toda semana, ou no máximo de 15 em 15 dias, tem um post com outras oportunidades que estão abertas. Que legal. Então, é legal que, assim, para você não ter que estar entrando em vários sites para acompanhar, a gente fez de uma forma, assim, às vezes o Sinapse, a Centelha já está com inscrições fechadas, mas é uma forma do empreendedor ficar sabendo de outras oportunidades. E aí, então, assim, realmente, qual que é o primeiro passo? É ter conhecimento do edital e ler atentamente esse edital. E aí é bom sempre ficar ligado, porque uma vez que abrem esses editais, eles geralmente levam, tipo, 30 dias, 45 dias e já fecham as inscrições. Então, até um dos objetivos dessa nossa conversa, eu vou apontar para vocês alguns que geralmente ficam abrindo inscrições, para que vocês já tenham em mente e, abriu as inscrições, você já tem tudo mais ou menos organizado para ver se faz sentido ou não participar. Mas, então, assim, realmente, o primeiro passo é ler o edital. No edital tem a regra do jogo, então tem tudo. Qual que é o tamanho da empresa que pode participar, qual que é o valor do recurso que você vai receber, se você pode usar o dinheiro para fazer isso ou para fazer aquilo. Então, no edital geralmente tem os critérios que você vai ser avaliado, então o edital tem ali tudo direitinho. É chato, é enorme, geralmente a galera não tem muita paciência,
Mas, assim, é um diferencial enorme se você tá por dentro e tá conhecendo todas as regras. Então, isso é a primeira dica, assim, realmente, ler o edital. E aí até eu vou pegar um gancho aqui e comentar a questão dos recursos, né? Como que eu posso usar isso? É uma dúvida que muita gente tem. Sim. Lembrando, assim, galera, que o recurso de subvenção econômica, ele é um recurso público. Então, eu tenho que ter alguns cuidados inerentes a um recurso público. Eu tenho que ter um controle, eu vou prestar contas de como que eu vou usar esse recurso. Geralmente, eu não vou poder... A gente já teve um empreendedor que foi lá e trocou de carro. Não é o objetivo. Então, assim, eu tenho um projeto, eu vou dizer com o que eu vou gastar esse recurso. E ele tem que estar muito atrelado ao desenvolvimento da minha empresa. Então, por exemplo... Geralmente eu posso gastar com itens de custeio. Então, eu vou comprar insumos, eu vou fazer uma viagem para uma feira que eu vou apresentar o produto, eu vou contratar serviços de pessoa física ou pessoa jurídica. Tudo isso faz parte, geralmente, dos recursos reembolsáveis do programa, desses programas, né? Alguns programas permitem que eu compre equipamentos, máquinas. Claro que tudo isso dentro de um escopo, de um projeto, do que eu vou desenvolver. Exato. E aí, geralmente, o empreendedor tem aí cerca de 12 meses para utilizar esse recurso. Então, eu faço ali o projeto, eu digo quanto que eu vou utilizar. A maior parte das vezes, esse recurso ele é uma única parcela, então você recebe já no início e vai utilizando e no final presta contas. Salvo algumas exceções de alguns programas que dividem em mais de uma parcela. E, bom, e uma questão é que, às vezes, esses programas, eles pedem uma contrapartida. O que é essa contrapartida? Às vezes, ela pode ser econômica ou financeira. Então, o que isso significa? Se eu tenho uma contrapartida financeira, geralmente eu tenho que depositar um valor. E esse valor, principalmente nesses programas mais iniciais, ele é simbólico. Então, é 5% do valor total que você vai receber, ou às vezes não é nem financeira, é uma contrapartida econômica. Então, você vai lá e vai colocar, eu vou dizer que eu estou dedicando tantos por cento da minha hora, eu vou colocar um computador que eu estou utilizando. E aí, às vezes, o empreendedor pensa, nossa, que saco, eu vou ter que participar e eu ainda tenho que colocar uma contrapartida. Mas é importante porque isso, de certa forma, dá uma credibilidade para o programa, para o governo, que, eu estou apostando nessa ideia, mas o empreendedor também, ele foi lá, ele correu atrás, ele conseguiu os 2, 3 mil reais que precisava colocar também. Então, vejam a contrapartida como algo positivo e algo que, de qualquer forma, está sendo investido no seu negócio. E porque geralmente o valor que você vai receber é bem superior, né? Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, Marcelo. Não, respondeu sim. Falando assim um pouco da diferença de tu ter um investidor anjo, alguém que vai colocar dinheiro para esses programas de subvenção, acaba que não só essa contrapartida, mas a contrapartida de que tu precisa prestar contas, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Tu não vai ter ele no equity da tua empresa, tu não vai ser sócio dele para sempre, mas acho que a contrapartida, a diferença é tu tem que prestar contas, tu tem que e aí é bem restrito, vai ser bem mais minucioso, digamos assim, do que um investidor anjo, alguém da família que colocou dinheiro, é prestação de contas, mas eu acho que faz parte do processo e é importante, né? É importante até porque tu falou ali, o cara investiu no carro, como é que ele vai justificar isso? Cadê, né? Então... Sim, e é legal que, assim, a partir do momento que o empreendedor toma os cuidados básicos, assim, de entender o que ele pode gastar ou não, deixar tudo documentado, é algo tranquilo, assim, todo mundo sobrevive. Então, óbvio, se você não tem esse cuidado, tem empreendedor que chega lá no final e tem que devolver todo o recurso, mas, assim, tendo esses cuidados desde o início, e aí pensando até, esses cuidados, eles vêm desde a época da inscrição do projeto, né? A gente já vivenciou muitas empresas que têm um negócio muito legal, a empresa é legal, só que daí não consegue escrever de uma forma adequada o projeto que venda o seu projeto. Então, assim, projeto com erro de português, projeto sem noção de planejamento. E aí é legal porque nessa parte de programas de empreendedorismo que estão para quem está começando, geralmente a seleção ela vem junto com um período de capacitação. Então, o próprio programa te ensina como que eu desenvolvo um projeto de empreendimento, como que eu faço um planejamento, como que eu vou desenvolver isso. Então, isso acho que é um ponto positivo também para quem está procurando não só o recurso, mas essa capacitação de como saber planejar, né?
falando do processo que eu passei ali com o Synapse, e aí a gente pode até, fica a pergunta de como é que está o Synapse hoje, como é que estão outros programas de subvenção, mas existiam três processos, três etapas que eu tinha que passar, e até eu receber o dinheiro, a interação assim, de reunião foi muito pouca que eu tive. Eu recebi o dinheiro na conta, mas eu passei por essas etapas, eu tive que preencher vários formulários, várias informações da minha ideia, da minha equipe, do mercado. O que o empreendedor vai precisar preencher, né? Como é que vai ser esse processo das etapas? Vamos falar hoje do Synapse e também como é que está em comparação a outras subvenções econômicas que existem. Perfeito. O Synapse continua bem parecido esse processo com o que tu passou lá em 2014. Então, são 3 fases. A primeira, ela é super simples. É para o empreendedor colocar qualquer ideia dele. E a gente pede basicamente 4 pontos, que é qual que é o problema que você quer resolver, qual que é a solução que você está propondo para resolver esse problema, o diferencial perto do que já existe no mercado, lembrando que, por exemplo, o Synapse, você não precisa ter uma inovação radical, disruptiva, que nunca ninguém pensou. Pode ser uma melhoria de um processo, vou fazer de uma forma mais barata, utilizando outro material, por exemplo. E, por fim, quem que é a equipe que vai desenvolver esse projeto? Então, aí a gente quer saber, e aí uma dica legal para quem está começando, esses programas valorizam muito que eu tenha uma equipe com competências complementares. Então, a pessoa que tem a competência técnica para desenvolver o projeto, a pessoa que tem a competência de marketing, de vendas para vender a solução, e uma pessoa que saiba ali administrar, gerir um negócio. Então, geralmente, essa é a fase 1. E aí você recebe uma série de capacitações. Aí aqui até eu vou deixar uma dica legal. As capacitações do Synapse, elas eram todas bloqueadas, né? Só para quem participa. Durante o programa. Isso. No programa Centelha, que é esse que a gente está fazendo com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com a FINEP, todas as capacitações estão disponíveis online. Então, se vocês digitarem no YouTube Programa Centelha, e são capacitações muito legais. A gente fez com o pessoal da RD, o pessoal da Exact, várias empresas daqui da Grande Florianópolis de destaque, Zigo, que são empresas que passaram por esses momentos dando dicas. Então, como que eu identifico o problema? Como que eu desenvolvo uma solução? O pessoal da Darwin, o Hugo, o psicólogo da Darwin, como que eu monto um time de sucesso? Então, ali tem várias dicas muito legais, e são vídeos de tipo 10 minutinhos que vale a pena para quem não sabe assim por onde começar. E aí, voltando então ali no Synapse, a primeira fase é isso, bem tranquilo. Na segunda fase, que daí sim, já tem um funil maior, e aí a gente quer saber, ok, desse projeto, dessa ideia que você submeteu, o empreendedor vai desenvolver um pouquinho melhor, então, qual que é o modelo de negócio, existe viabilidade técnica, financeira, de mercado, e tudo isso a gente também vai ajudando ele a construir. E a última fase, que é o projeto de fomento. Então, no projeto de fomento se eu for aprovado, como que eu vou gastar esse recurso, de que forma que eu vou aplicar, que ponto que eu estou hoje e até onde que eu vou chegar. Basicamente é isso. E aí, claro, os aprovados, os sem aprovados, continua aí nesse valor mais ou menos. Eles vão receber o recurso de subvenção, vão se tornar um sináptico, né, que a gente chama, que é o que o Marcelo é, e aí passa para o processo de pré-incubação. Aí a pré-incubação tem uma interação um pouco mais próxima, acho que até em 2014 não era tanto, mas ultimamente a gente tem feito aí pelo menos 3 interações presenciais com os empreendedores. Legal. Como é no estado inteiro, a gente busca fazer algumas palestras online e tudo mais, mas a gente começou a ver que os empreendedores gostam do aspecto presencial. Antes a gente pensava, não vou fazer um evento para não ter o trabalho da galera que está lá em Chapecó, tem que vir para Floripa, por exemplo. Mas a gente viu que é algo positivo. E aí, geralmente, no fim do processo, a gente faz uma feira de negócios. A gente chama investidores, ou grandes empresas, para bem feira de ciências, assim mesmo. Todo mundo apresentar ali os produtos que desenvolveram. E aí, ter aí os próximos passos de um investimento, primeiras vendas e tudo mais. Legal. Eu acompanhei bastante assim, a evolução, né? Eu acho que a minha foi a 4ª edição. Foi a 4ª edição, isso mesmo. E foi 2014, já faz 6 anos, nossa. Então, foi bem legal acompanhar a evolução do Synapse durante esse tempo e é legal tu estar trazendo aí esse insight de dentro
que foi realmente algumas dificuldades que a gente viu ali no nosso programa, por exemplo, que tu trouxe ali de trazer os players do mercado que já passaram, que são referência para falar de algum assunto. Isso aí dá muito mais credibilidade, muito mais referência para o empreendedor para saber, beleza, ó, tem um caminho, eu consigo chegar lá. Mencionou ali o Darwin, e aí até tinha falado ali um pouco de como o Synapse para o empreendedor ele acaba virando esse cartão de visita. Em 2014 a gente recebeu o recurso do Synapse, desenvolvemos nosso MVP, passamos pelo momento de aceleração. Em 2015 a gente passou no Darwin Startups. Então, com certeza o Darwin, o Synapse foi aquele empurrão inicial para a gente, ó, galera, sócios, vem, sai todo mundo da sua empresa, vamos tocar o negócio, vamos acreditar, vamos embarcar. Foi alguém acreditando. Isso foi muito importante, assim, e fez com que a gente conseguisse, em 2015, ali passar no programa do Darwin. Então, assim, muitos programas de empreendedorismo, eles acabam não tendo uma continuidade. Às vezes, então, eu troco o governo, daí eu já não quero, o novo governo não quer continuar com o projeto do anterior. E a gente até tem um trabalho muito forte no Synapse, por exemplo, de envolver todos os atores do ecossistema, universidades, incubadoras, os cidadãos mesmo. Então, com isso, a gente consegue ter essa continuidade, porque todo ano tem a galera ligando, quando é que vai sair o próximo edital? Sim. É uma pressão da própria sociedade para que esses programas continuem, né? Então, isso é legal. Eu acho que só tem benefícios, né? Tu mencionou, e na época tinha uma conta, eu nem lembro qual era essa conta, mas dos 5 milhões que eram investidos nas 100 startups, o quanto que tornava isso, falando só de imposto, não estou nem falando dos empregos gerados, da movimentação do mercado, mas só de imposto é um valor que é de graça para o governo, né? Então é muito estranho que haja ainda no Brasil essa ligação tão forte com o governo de um ano para o outro não tem mais, né? Eu sei que a minha turma, a edição ficou um tempo depois sem ter, né? Aqui em Santa Catarina. Quando é que voltou? E geralmente o que acontece? A gente procura fazer anualmente, mas como acaba demorando às vezes para ter o repasse do recurso, isso algumas Sim. turmas posterior à tua aconteceu muito. Isso é uma coisa que o empreendedor também tem que ter em mente. Às vezes acontece, saiu o programa, mas aí deu qualquer problema. Teve algumas épocas ali, em 2016, teve uma crise econômica muito grande no estado. Tipo, não tinha dinheiro para os hospitais. Às vezes acaba tendo atrasos no repasse dos recursos, mas isso a gente sabe, a gente está vivendo agora uma crise, né? Então é inerente ao processo de empreender, a gente sabe que vai ter percalços. Mas o nosso objetivo é estar sempre ajudando de alguma forma para que o empreendedor consiga superar esses desafios e continuar com o seu negócio aí no mercado. Legal. Então, vou te perguntar aqui quem é que pode participar desses programas de subvenção e no Brasil, quais são as principais fontes de recurso? Legal. Então, quem pode, varia, assim, a gente às vezes tem uma noção de quem pode, é quem está começando. Existe recurso de subvenção para diversos portes, então desde quem tem uma ideia e nem tem o CNPJ ainda, até uma grande empresa. E hoje no Brasil, os principais mecanismos, assim, os principais editais que tem aberto, geralmente eles são ligados à FINEP, que é um braço do Ministério da Ciência e Tecnologia, alguns do CNPq, o BNDES, às vezes tem alguns também. Então, assim, hoje, a gente comentou bastante aqui, o Synapse da Inovação e o Programa Centelha são projetos para quem está começando, tem uma ideia, quero começar. Até tem inscrições abertas, pessoal que é de Brasília, em torno, tem um aberto também que é o Start BSB, no mesmo estilo do Centelha e do Synapse. Legal. Só para vocês terem uma noção do que é esse tipo de projeto. Um projeto do Centelha, Synapse, Start BSB, geralmente recebe cerca de R$60 mil ou 70 mil em subvenção. E hoje em dia, acho que até não tinha na tua época, Marcelo, mas hoje em dia tem também um recurso para bolsa, para o empreendedor. Então, a gente sabe que muitas vezes o empreendedor, ele trabalha, ele estuda e ele atua na startup dele fim de semana, à noite. Então, é mais um incentivo para que uma pessoa, pelo menos, consiga ficar full time ali no projeto. E aí, se a gente soma tudo isso, chega a dar mais de R$100 mil para o empreendedor para esse começo de negócio. Então, é bem legal, fora as capacitações e tudo mais.
Para quem já passou por essa fase e está pensando num próximo passo, a gente tem o programa Tecnova, por exemplo, que também é feito pela Sim. Finep. Alguns programas eles são feitos, por exemplo, pelo governo federal, mas descentralizado. Então, eu tenho uma parceria com os governos estaduais, que é o caso do Centelha, do Tecnova. E nesse caso, o valor aumenta um pouco mais do ticket. Então, vai de aí de 100 mil a 300 mil reais para desenvolver também projetos de inovação. Quem é de São Paulo, a FAPESP, todas as fundações de amparo à pesquisa, geralmente do seu estado, tem muitos editais de subvenção. A gente tem alguns do CNPq, por exemplo, o RAI, Inova Talentos, que é para você, por exemplo, você tem um recurso para ter um pesquisador de mestrado, de doutorado, dentro da tua empresa, desenvolvendo, então eu consigo trazer pessoas qualificadas para o meu negócio. E, bom, de modo geral, assim, eu estou comentando alguns que a gente sabe que tem mais seguidamente. Tem alguns outros programas, por exemplo, o Sebrae tem o Sebrae Tech, existe o Embrap, alguns outros que eu tenho até uma contrapartida um pouco maior, mas que eles conseguem fazer, o governo dá um terço, uma grande indústria que vai fazer junto com você dá mais um terço, uma universidade entra junto para desenvolver um produto. Então, é uma infinidade, a gente vai colocar no blog do Centelha uma tabela ali para a galera que tiver interesse, para só bater o olho ali, saber com o link do site, quais que são os valores que estão envolvidos. Existem muitos que estão abertos que são temáticos, então, eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com blockchain, então abrem alguns editais temáticos. Mas, assim, se ficar de olho nesses principais ou nesses blogs de pessoas que vão compartilhando, como eu citei o caso do Centelha, dá para ficar bem ligado aí nessas oportunidades. E até um parênteses, né, para fechar, agora tem muitas oportunidades abertas na área de soluções para o Covid, então, próprio MCTIC, as fundações de amparo à pesquisa, diversas entidades estão lançando chamadas públicas também de subvenção, fundo perdido, para quem tem uma solução que contribua com esse desafio. Então, aí também tem mais uma oportunidade para quem tem um negócio que seja mais ou menos dessa área, ou até, eventualmente, a gente sabe que os negócios, em alguns momentos, vão precisar se adaptar. Se eu tenho um produto que eu estou desenvolvendo para um mercado, eu posso fazer uma adaptação e atingir outros setores também. Então, é legal para ficar de olho. Legal. Tu mencionou um negócio ali que é a bolsa do empreendedor, né? Na nossa época, não tinha como. Então, o valor que tu recebia, tu não podia tirar para os sócios, né? Então, isso foi dessa necessidade. Uhum. Justamente, acho que bem em seguida acho que na Operação 5 a gente já foi uma solicitação dos empreendedores e a gente viu que sim, que fazia muito sentido. E aqui até é importante destacar uma questão que a gente sabe, tem que ter um cuidado dos empreendedores que estão aí atrás de um recurso de subvenção, que é tomar um cuidado para que, primeiro, tenha uma dedicação, que o empreendedor não leve aquilo óbvio que a gente sabe que no início é part-time, eu estou fazendo uma coisa e estou me dedicando à empresa, mas quanto mais se dedicar, maiores as chances, né, do negócio ir para frente. E um outro cuidado que a gente sugere para os empreendedores é cuidado para não virar uma empresa de editais. O que isso significa? Tem muito empreendedor que pula de edital para edital, não faturou 3 anos sem faturar uma nota fiscal. Então, assim, o recurso de subvenção, ele é muito bom, é legal, mas eu preciso ter o olho no mercado, estar em contato, procurar meus clientes, vender minha solução, validar essa solução, que é uma coisa que a gente incentiva muito. Até um parênteses, né? A gente tem muita parceria internacional também. Então, teve um ano que a gente conseguiu uma parceria com a Universidade de Berkeley. Eles aplicaram toda a metodologia desenvolvida pelo Steve Blank com as empresas do Synapse. Então, a gente tem que ir para a rua, vai lidar com 100 clientes em 2 semanas. Então, é loucura, assim, mas a gente incentiva que o pessoal tenha contato para não ficar só dependendo de recurso de governo, mas que consiga desenvolver o seu negócio e despontar aí como uma grande empresa. Eu acho que isso é uma dica muito, muito importante, assim, porque o recurso ele vai te ajudar a promover, a desenvolver a tua ideia, né? Mas se a base da ideia ela é errada, tu vai só gastar tempo e dinheiro e tu não vai conseguir chegar onde tu quer. Então, o grande ponto é, beleza, desenvolve esse protótipo, esse MVP, mas vai para o mercado, vai ouvir teus clientes, deixa ele moldar a tua ideia e a partir daí o recurso
ele vai ser um acelerador, né? Vai ser um impulsionador do que tu está querendo fazer, da tua ideia e tudo mais. Muito legal essa dica. Exato. Aproveitando... até complementando, né? Óbvio que tem algumas empresas que vão demorar mesmo, principalmente a galera da área de saúde, que eu dependo, às vezes, anos de uma licença da Anvisa, alguma coisa assim, mas a gente comenta isso mais no sentido que, às vezes, tem a empresa que já podia estar no mercado e está ali vivendo o dia digital, mas só um detalhe, uma dica para a galera ficar ligada. Com certeza, quanto antes conseguir, né, e tiver essa abertura, se jogar para o mercado, que ele é o melhor validador. Aproveitar que a gente trouxe aqui várias dicas, que outras dicas a gente pode trazer para quem está querendo realmente buscar esse tipo de recurso para o seu negócio? Eu acho que assim, o principal é isso, ficar ligado nas oportunidades, porque hoje a gente tem muita oportunidade. Então, até vou comentar algumas coisas assim. A gente tem a parte de questão de recursos financeiros, mas tem uma infinidade de outros programas que não dão R$1 para o empreendedor, Exato. mas que são capazes de mudar a vida do empreendedor e trazer milhões. Um exemplo, por exemplo, o Programa Inovativa Brasil, o Programa Scale Up da Endeavor, que os empreendedores super elogiam, que você vai estar em contato com mentores, com dicas assim, de gestão, de negócio. Então, às vezes, alguns programas que não dão recurso também vão ter uma contribuição muito relevante para o negócio da empresa. E para quem está aí atrás de recurso financeiro mesmo, é isso, ficar de olho em tudo que existe, entender o momento da sua empresa. Então, faz sentido eu ter um recurso de subvenção? Ou faz sentido eu já estou num estágio mais avançado? Faz sentido eu estar numa aceleradora? Então, isso é muito importante. E aí é fazer como você fez, né, Marcelo? Então, eu quero um recurso, foi lá, bateu na porta desse evento, no máximo que vai acontecer é a galera dizer, eu acho que você ainda está muito inicial, volta lá para outro programa, ou não, aqui já está muito avançado, vai para lá. Então, quanto mais você interagir, mostrar a cara, ir atrás, eu acho que não tem erro. Porque todo mundo comenta, né? Tipo, recurso financeiro não faltam, tem oportunidades, é saber, ir atrás, validar seu produto, e com certeza, assim, as oportunidades vão surgindo para o empreendedor. Eu acho que essa dica é muito boa para quem está buscando, entender o seu contexto, como tu mencionou, e entender, assim, existe uma curva, eu não lembro nem qual é o estudo agora, mas que a gente acha que no começo a gente sabe muito, assim, quando a gente vai caminhando, a gente vai vendo que, peraí, eu não sei tanto assim, cara, na verdade eu não sei nada, e depois tu vai caminhando. Então, parte de tu entender o teu contexto estar no contexto. Tu está participando desses eventos de startups ou de tecnologia ou do tema que tu está especificamente querendo desenvolver a tua ideia. Tu está no meio das pessoas, tu está ouvindo as pessoas que são referências ou simplesmente tu chegou, poxa, eu tive uma ideia, eu vou fazer isso aqui, né? Então, parte de estar no contexto realmente estar no contexto. Vai para conversar com as pessoas, começa a validar a tua ideia, né? Muita gente tem aquela preocupação de vou guardar a minha ideia é uma ideia de ouro, não vou compartilhar com ninguém. Isso é uma presunção assim, muito errada, porque a ideia, e a gente tem muito uma brincadeira que a gente faz, de que a ideia é uma escala de 1 a 10 e a execução é uma escala de 1 a 1 bilhão. E quando elas se multiplicam, o teu negócio que vai dar certo. Então, se tem uma ideia mais ou menos ali, na escala de 1, mas tem uma execução muito boa de 1 milhão, é o quanto vai valer a tua ideia. Então, não se preocupar em expor a ideia, em conversar, em estar no meio, em participar dos eventos, participar de eventos como esse, né? Então, ver todas as trilhas, se interessar realmente por negócio, porque, na verdade, o que o empreendedor está fazendo, ele está economizando o tempo e o dinheiro dele, se especializando e entendendo mais sobre o que ele quer fazer. Exato, não, e com certeza, assim, quem já está aqui assistindo já está na frente, já está buscando conhecimento. A questão da ideia, até o Synapse antigamente, quando você submete a ideia, ela ficava pública, a maior parte das questões. Agora até a gente está colocando como privado. E aí a galera pensava, nossa, mas eu vou publicar minha ideia, todo mundo vai copiar e tudo mais. E aí vem justamente aquilo que a gente comenta. A ideia é 5% do teu negócio, a execução, colocar em prática, que é o que vai fazer a diferença.
quando o Facebook surgiu, tinha milhões de outros, milhões não, mas vamos dizer em 7 que faziam a mesma coisa, já existia Orkut. Então, vai muito da forma como você vai executar e vai fazer aquilo acontecer. Então, com certeza, quanto mais trocar ideias, participar de eventos, conversar com pessoas que já passaram por isso também, com outros empreendedores, é sempre uma experiência bem importante. Muito legal. A gente acabou também falando das outras oportunidades, além da subvenção econômica, é importante a gente ficar de olho. E mais alguma dica que a gente pode dar? Eu acho que a gente abordou bastante coisa para quem está querendo começar, querendo ir atrás de subvenção econômica ou está iniciando a sua ideia. A gente mencionou também de não necessariamente estar iniciando a sua ideia, mas tu está já no mercado, tu quer a subvenção, é uma ótima alternativa. Então, eu queria agradecer a tua participação aqui, Fernanda. Foi muito legal o nosso papo. Tenho certeza que a galera vai ficar enriquecida com o conteúdo. Queria que tu compartilhasse com a gente quais são esses canais que a gente pode acompanhar essas ideias, quais são os blogs, os Instagrams, tudo mais, e finalizar a nossa live. Imagina, Marcelo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar compartilhando aí um pouquinho da nossa experiência ali no Sinapse, na Fundação CERT como um todo, nesses programas de incentivo ao empreendedorismo. Para nos achar ali, o próprio blog do Centelha, do programa Sinapse, não vou nem passar endereço, pode jogar no Google Sinapse da Inovação, programa Centelha, que vocês encontram. Até comentei mais do blog do Centelha e do Instagram do Centelha, porque como o Sinapse a gente está agora fechando um dos ciclos, a gente até coloca mais informações no do Centelha, e aí tem do país inteiro, do Sinapse fica mais restrito até aqui. Então, seguindo a gente lá, lá tem os contatos também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para o nosso e-mail, vou responder com o maior prazer. E qualquer dúvida, a gente continua à disposição. Se quiserem que a gente invente aí algum outro tipo de conteúdo lá nos blogs, nas redes sociais, mandem uma sugestão que a gente vai atrás e compartilha, que esse é o nosso objetivo, dar o suporte para o empreendedor em diferentes momentos, para que ele consiga ir sozinho e atrás do desenvolvimento do negócio dele. Show. Muito legal, Fernanda. Obrigado pelo papo. Não esquece, então, pessoal, de seguir. O legal dali, acho que do Sinapse, eu faço parte do mailing ali, que não divulga só as iniciativas do Sinapse, mas de uma maneira geral. Então, é legal para ser um ponto de contato para outras subvenções. E não esquece também, galera, de participar do sorteio, quem não participou ainda, seguir a Clint, Distrito e Davi nas redes sociais. E bom evento para vocês.